Um rapaz perguntou se, né, eu mencionei que tem práticas que a pessoa precisa se proteger um pouco, práticas que a pessoa pode praticar de forma que são mais efetivas, mais intensas, que a pessoa tem que ter mais capacidade. Então, como é que eu faço para, né, tipo, será que eu sou desse ou sou daquele? Será que eu tenho que praticar aquilo ou aquilo outro? E daí, isso é basicamente duas coisas, né? O relacionamento com o professor e a honestidade. E no fim, o relacionamento com o professor serve para revelar a nossa honestidade, porque nós estamos afundando em auto-engano. Tem algo para falar sobre isso? A nossa família, a sociedade, os nossos hábitos, eles nos levam a viver um engano, assim. Nós, o tempo todo, nós estamos jogando um jogo, uma parte do tempo, para manter as aparências, para situações não ruírem ao nosso redor, para o chefe não pensar isso ou aquilo, para o nosso emprego se manter. Então nós treinamos a nossa mente para basicamente a gente não acha que é mentira, né? Porque não é uma coisa assim que a gente para, pensa para maquinar, a gente automaticamente automaticamente projetamos uma imagem e ao projetar essa imagem nós acreditamos nessa imagem. E essa imagem pode ser de aumentar, mas em alguns casos pode ser de diminuir também, assim, para nos proteger, né, de uma situação que seja difícil ou qualquer coisa assim. Então nós estamos o tempo todo basicamente vivendo uma mentira, enquanto nós não treinamos a mente para essa sinceridade radical, né, para essa honestidade radical. Então, um dos aspectos mais importantes com relação à prática do Dharma é essa integração da, da autenticidade com relação a nós mesmos. Então, o Patrul Rinpoche, ele relata em alguns casos, no Palavras do Meu Professor Perfeito, que tinha um Geshe. Um Geshe é tipo um doutor em budismo, né? Mas o Geshe Ben, e o Geshe Ben, ele estava assim numa reunião e tinha o chá, era uma substância relativamente valiosa no Tibete, né? E ele era em tijolinho, assim, ele era prensado para carregar, e ele ficava prensado e daí o pessoal cortava uns cubinhos de chá vava, né? E usava para fazer o chá. E os anfitriões saíram por um momento do recinto e o Geshe Ben, pegar um pouquinho para levar para mim, né, e tal, para mais tarde. E daí quando ele botou a mão no chá, que não havia sido ostensivamente oferecido a ele, né? Ele gritou: "Ladrão, ladrão!" E o pessoal veio correndo para ver o que estava acontecendo e era o próprio Geshe Ben que estava roubando o chá e estava gritando para pegar o ladrão, que era ele mesmo, né? Então, um budista é essa pessoa estranha aí, né? Cujo treinamento da mente faz a pessoa. Porque normalmente, tu percebeu que tu tá cometendo uma falta, daí tu não comete a falta, fica quietinho, né? Mas no treinamento da mente do Atisha, ele percebeu a falta e ele percebeu ainda que ele estava com vergonha, e daí ele combateu a vergonha gritando bem alto a falta dele e expondo a si mesmo ao ridículo. Na verdade, tem um efeito oposto, né? As pessoas acham. Porque era um roubo tão ridículo, é uma situação tão bizarra, as pessoas pensam, pô, essa pessoa realmente é uma pessoa especial, né? Não era essa a intenção do Geshe. Tem várias histórias dele em que ele se mete em rascada com ele mesmo, com a mente dele mesmo, né? Então esse é o tipo de treinamento da mente que a gente está fazendo. Nós estamos examinando para ver se a gente está de acordo com o que o Buda ensinou, e quando a gente vê isso, muitas vezes é interessante expor essas faltas. Se não para toda a sanga, se não para o mundo inteiro, pelo menos para o professor. Então tem uma prática de sinceridade radical com o professor, assim, né? Com certeza isso não vai acontecer de cara. A pessoa precisa ter uma confiança. E daí quando a pessoa chega lá, é realmente apreciado, né? Eles realmente apreciam quando
não tem enrolação, não tem, a pessoa não se, o Shakdu Rinpoche ele costumava dizer que algumas pessoas são um cocô embrulhado num papel de presente muito bonito, assim, né? Não chega assim, a pessoa é super legal, não sei o que, daí tu, mal tu abre, vem aquele fedor, assim, porque a pessoa esconde muito bem as suas. Se a pessoa chega como sinceramente um cocô, já é meio trabalho andado pro lama, assim, né? Então, os lamas eles têm graus variados de, né, a gente usa a palavra onisciência, clarividência, onisciência, sei lá, capacidade de ver de ver coisas tácitas além do que é explicitamente demonstrado, né? Então isso varia muito. Alguns têm bastante, outros têm pouco. Então, se a pessoa quer avançar rápido, ela começa a desenvolver esse tipo de honestidade, né? E então, no caso desse rapaz, ele estava perguntando assim: como é que eu sei, né, se eu tenho que ter uma prática vagarosa, como por exemplo o caminho monástico, ou se eu tenho que ter uma prática avançada, como por exemplo fazer prática em locais difíceis, né? Sei lá, trabalhar na Cruz Vermelha, trabalhar como jornalista em campo de guerra, trabalhar dentro de hospital, trabalhar dentro de escola, né? Algumas pessoas elas não, né, não têm essa capacidade assim. Ou até nós estávamos também falando várias vezes, a gente falou, os grandes bodhisattvas eles não têm hesitação em oferecer o corpo como alimento até mesmo para um animal, né? Então, no nosso caso, nós não podemos heroicamente ler isso e dizer, ah, eu vou ser um bodhisattva, vou fazer, daí a pessoa se arrepende, né? No nosso caso, até mesmo oferecer o corpo no sentido de deixar o mosquito picar o nosso corpo, a gente fica, ah, mas será que não tem malária nesse bicho aqui? Então, não é para nós esse tipo de prática. Se a gente tem honestidade de saber onde é que está a nossa prática, nós não vamos tentar praticar. Por exemplo, outro exemplo também tem a ver com isso. A pessoa tenta praticar, começar a meditação. Ela diz, ah, vou avançar rápido, eu preciso meditar muito. Então eu vou fazer, sei lá, 5 sessões de 1 hora no dia, pro dia. Aí o Dzongsa Tyense Rinpoche fala, mas o Tokuda-san também falava, não adianta, é que nem tomar cachaça. Tu quer aprender a tomar cachaça? Tu não toma um porre, assim, um porre atrás do outro. Tu pega nojo, né? Primeiro tu acha um outro alcoolista, tu quer ser um alcoolista, né? Então tu acha um outro alcoolista e daí vocês vão tomando na manha, assim, pra pegar o gosto pela coisa. Aí quando pega o gosto pela coisa, daí você finalmente pode fazer o seu transplante de fígado, você tem cirrose, você atingiu a realização do alcoolismo, né? Da mesma forma, meditação. Você não pode começar fazendo 1 hora, 3 horas, 5 horas por dia. Um retiro de 1 mês, um retiro de 5 meses, um retiro de 3 anos, né? Normalmente as pessoas não têm essa capacidade. Se elas vão fazer um retiro longo, a maioria das pessoas que não estão preparadas, elas vão perder tempo. Elas vão ficar isoladas lá, sem produzir nada para a sociedade. Então a meditação delas também não vai produzir nenhum benefício nem para elas, nem para os seres. Então é uma perda total, assim. Perda de tempo total. Então, se a pessoa tem honestidade, ela já sabe como a prática dela anda. E o quanto ela pode praticar, e o quanto ela pode praticar sem aquilo transformar a prática dela numa farsa, ou transformar a vida dela numa farsa. Essa é uma qualidade que nós não temos. Começa a primeira honestidade, né? Tem várias honestidades no budismo. Uma das honestidades é reconhecer que a gente sofre, reconhecer que a gente está no samsara. Esse tipo de coisa às vezes não é óbvio, não é imediato. A pessoa vai ter que burilar, se contemplar, né? Ela vai ter que, né, passar por um processo para ela reconhecer isso. Não é assim, ah, eu vi isso, agora deu. Não, eu vi isso, peraí, o que que falta? A pessoa contempla mais, então vai aos poucos, né? E essa prática também de honestidade radical, ela vai sendo desenvolvida e até que a pessoa ela não precisa de um contato tão constante com o professor e de perguntar qualquer coisa. Perguntar certas coisas para o professor envolve, né, passar a responsabilidade, né? Tipo, outro dia a pessoa perguntou, não sei o que eu penso isso, penso aquilo, será que eu devo ou não devo tomar refúgio? Ora, o ato de tomar refúgio não pode ser determinado pela minha influência, pela influência da outra pessoa, né? Senão a pessoa não está tomando refúgio. A pessoa precisa saber porque ela está tomando refúgio e ela precisa tomar refúgio por iniciativa e impulso dela. Se ela toma refúgio porque eu disse que sim, faz sentido isso que você está falando, você deve tomar refúgio,
Aí eu sou o culpado se ela quebra os votos, porque eu que estou dando o aval, assim, não, esse tipo de responsabilidade eu não, ninguém quer. A pessoa precisa desenvolver esse tipo de, ela precisa olhar para si, aprender a olhar. De fato, a meditação ela é não olhar para o mundo exterior dos sentidos, mas olhar para a própria mente, né? Examinar a própria mente, olhar para a própria mente. Então, aos poucos a gente vai nos revelando cada vez mais escroques, parece desesperador, como nós somos falsos, como nós somos terríveis. E depois disso, a gente cai num estado de normalidade, né? Que é a nossa natureza básica. A nossa natureza básica ela não é má. Então, a gente encontra uma homeostase aqui na qual a honestidade é possível. E aí a prática. Aí a gente está falando de prática do Dharma. Quando a gente tem esse grau de honestidade, a gente sabe o que está fazendo, sabe se a nossa prática está rendendo ou não está rendendo, né? Se o que a gente está fazendo faz sentido ou não faz sentido. Então, isso pode levar para algumas pessoas anos. E o rapaz perguntou então, como é que eu sei se a minha prática é avançada ou a minha prática é de iniciante, para começar assim, ou mais lenta, ou isso daí a pessoa vai ter que praticar e ver. Então, né, ah, normalmente a gente não sai por aí fazendo práticas avançadas, porque as práticas avançadas é muito simples. A pessoa vai tentar, por exemplo, esse pessoal que fala na internet de Dzogchen, né? Eles não demonstram nenhuma qualidade da prática. Os praticantes de Dzogchen, eles normalmente eles evidenciam certas coisas assim que as pessoas veem, assim que as pessoas reconhecem, né? A gente olha para a foto do Kanjur Rinpoche e a gente vê realização espiritual na foto dele, né? Então, tem muito farsante, né? Nesse tipo de prática. A pessoa dizer que faz uma prática elevada não quer dizer que ela está fazendo a prática elevada, né? E da mesma forma, essas práticas de monasticismo, por que que eles... Primeiro, a pessoa pede para o professor, eu quero ser monge. Daí alguns professores, dependendo também do aluno, vão passar um ano, meses, observando para ver se é sério essa coisa, né? Se isso daí faz sentido ou não faz sentido. Se essa pessoa está com a motivação correta ou se ela está só fugindo do mundo. E depois de tomar votos monásticos, ela toma primeiro um conjunto pequeno. Aí para ver se ela tem capacidade de seguir esse caminho, se faz sentido para ela. E depois ela toma os votos completos. Então isso tem certas etapas, né? E essa que eu estou dizendo é a prática fácil, porque tem uma artificialidade, a vida da pessoa é protegida, a pessoa se foca no Dharma o tempo todo, porque também ela não pode focar mais nada, ela cria uma série de regras, ela segue uma série de regras. E dentro disso ela vai praticar essa honestidade também dessa forma, né? Agora a pessoa quer praticar já, sei lá, praticar em meio a grande dificuldade, né? Praticar em meio à doença sua e dos outros, praticar em meio a muita morte, praticar em meio a muita confusão, mercado financeiro, praticar em meio a, sei lá, sexualidade, incluir o Dharma no meio dessas situações todas, né? Então, se a pessoa não tiver honestidade com o que ela está fazendo, ela vai simplesmente chamar de Dharma e não vai ter Dharma nenhum ali. Então, o primeiro aspecto é isso, é ter a pessoa ela saber o que ela consegue, né? Então, isso tem a ver com ela já praticar alguma coisa e daí depois ela vai saber como é que ela consegue, até onde ela consegue integrar o que ela está fazendo. Então, algumas coisas sim, né? Algumas coisas os professores vão dizer, não, se você não pelo menos fez tanta prática disso, daquilo, não faz sentido você ouvir isso e aquilo outro. Então tem alguns pré-requisitos ostensivos, pré-requisitos assim, explícitos, que funcionam relativamente, né? Por outro lado, tem muitos pré-requisitos implícitos e muitos pré-requisitos que vão depender do seu autoexame. Então você vai ter que saber se você consegue integrar ou não consegue integrar. A princípio, o mais seguro é, né, a pessoa não vai sair por aí tentando agir que nem um Buda, né? Então a pessoa não vai sair por aí também pedindo que os outros, né? A gente está numa situação, um praticante, que nem um Buda, está noutra situação. Então nós temos que praticar de acordo com a nossa posição nesse momento, a nossa situação nesse momento. Não adianta a gente imitar o que um lama faz, por exemplo, ou que
um ser. Muitas vezes as pessoas ouvem sobre louca sabedoria, daí sobre lamas que bebem, ou sobre lamas que têm comportamento muito ultrajante, né? Ou marracidas, né? Se a gente não quer, se a gente já quer, tem essa tendência moderna de dizer que os lamas não são marracidas, não existe mais marracida. Então, eles são todos esses lamas que demonstram alguma coisa esquisita, eles são farsantes, né? Então tá, a pessoa pensa assim, vamos dizer. Mas aí tinha os marracidas, né? Então, os marracidas tinham um comportamento ultrajante, né? Aí a pessoa vê aquilo e ela pensa, vou fazer assim também. Não, não, qual é a tua posição, qual é a tua mente? Você vai estar fazendo assim por pura loucura ou você vai ter alguma sabedoria ali? Provavelmente não, provavelmente o mais comum, são raros, né, os seres que têm realização. Então, para agir como um ser realizado, você precisa ser um ser realizado. Para exibir, né? Uma vez eu Uma vez eu tava com o cabelo todo desengranhado, comprido, grande, comprido não caía, né? Mas ele ficava uma bola assim, e a barba, sei lá, chegava aqui assim, eu tava, que era quase um mendigo assim, né? Daí eu ia pra fazer os retiros assim. E a, a minha lama falou assim, não falou diretamente pra mim, falou pra, tinha um outro também que tava que já tava seguindo a mesma linhagem assim de parecer mendigo. Aí a minha professora falou: aqueles que estão com visual de louca sabedoria devem realmente ter a realização da louca sabedoria. Senão, é melhor não. É melhor. Então, no outro dia eu tirei tudo, né? Cortei cabelo, cortei a barba, porque ficar posando que a pessoa é realizada não é a melhor situação dentro do caminho, né? Então, ah, é um recado, assim, né? Essa pessoa, ela tá perguntando isso porque talvez ela não tenha um relacionamento com o professor, talvez ela não tenha um relacionamento com a prática, mas é a partir do relacionamento com a prática e com o professor que a pessoa vai saber se ela consegue integrar práticas avançadas, como, por exemplo, praticar em meio a, sei lá, ao mercado financeiro, a Wall Street, a Hollywood, sei lá, qualquer lugar muito cheio de emoções aflitivas, muito ah, mundano, assim, explicitamente mundano, né? Então, são práticas, é prática mais avançada, uma pessoa está praticando no meio disso. Exige um praticante melhor. Normalmente não é para o nosso bico. O nosso bico. Aí o que a gente pode dizer? Onde você está é onde você deve praticar. Porque já aproveita onde você está. Pode ser difícil, pode ser fácil. Aí você vai vendo. Aí, de acordo com a sua prática, algumas vezes faz sentido tentar mudar a situação, né? O melhor, se o cara é um bom praticante, o cara não tenta mudar, né? Ele fica com aquilo que se apresenta. Isso é a melhor prática. Aquilo que se apresenta é o que tem que ser integrado como prática. O trabalho que a pessoa tem, a circunstância que a pessoa tem, assim por diante, né? Se por acaso se mostra que essa situação não está possível para praticar, aí a pessoa pode diminuir. Se a pessoa também acha que está muito fácil, mais raramente, então ela pode buscar uma circunstância mais difícil para praticar. Aí a pessoa vai ver de acordo com o relacionamento dela com o professor e com essa prática de honestidade que está diretamente ligada a esse relacionamento, né? É fácil, né? É só ser honesto, mas ser honesto não é fácil para nós. Nós somos farsantes, assim. Ei, não esquece de se inscrever no meu canal, é importante para mim. Clica na sinetinha para receber a notificação e se quiser se inscreve no meu boletim informativo de forma que eu ando fazendo, o que eu ando pensando. Também para contribuir de alguma forma com esse canal, esse é o endereço. Eu espero que em breve nós nos vejamos na prática do Dharma. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive o mérito gerado por esta prática e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, a guerra, a fome e o sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta e em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais como o tecido do sonho durante a noite e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres.
Nirawe Korajinga Sumpana Neoma Lundiquene Terezinha Tenzinja Soiza Pecajar Produtendiante. Om Sorte, Diamante Penedira Sawa com Chatuzio Zetai Bai Médio no Tutu Permanente Organização da Tutendiante. Time Quene Pema Samba Sassoragem Dizendo Pai Gardião Anjo de Gutu Pegu Coisa Destintas em Darchinjo. Jigmeto Jutru Panangue um Achatunga do Pateno Muyengue com Pamalora Sanelun do Tileta Tutendiante. Pemejação Pemerizu de Pemeta Latico Zizuan Pemonte de Droma de Sojino Nibe Melun de Dujante. Penenjoane Chimpote Paiuri Nebadan de Basipete Bundan Coseja Sentendiante. Que são Sandiago Rinpoche do Condado de Wajimbaja Bartia com seu tutor da Poça Só Depson Chinchilap Sushi não são Weber Jeshuva dançam balão de Partingelo. Uma rumba Zaguru Pemacede, que loja som de lote, aliança som de papel do Jushu Sung não guarda midral do Sungele.